Esquerda. Silencioso. Boa tarde. Tudo certo? Esperando ali, ó. Pode ir? Beleza? Boa tarde a todos. Antes de começar as perguntas, eu queria dizer algumas coisas aqui. A primeira, o motivo de estar a cúpula do futebol aqui, os responsáveis na gestão, administrativo e etc., responsável na questão técnica, porque nós tivemos um desencontro no jogo, não teve nenhum pedido, nenhum posicionamento para que ninguém falasse. E, basicamente, eu, pessoalmente, assim como todos que estão aqui, achávamos que o torcedor, mais do que nunca, tinha que ter uma resposta. Vocês estavam lá, vocês sabem, houve uma modificação na zona mista de localização, tinha que se passar por trás e etc. E o vestiário do mandante ele já estava ali na saída, acabou que aconteceu, mas estamos aqui para responder a todos vocês. Segunda coisa que eu quero dizer é que o Felipe é o nosso treinador, tem contrato conosco. Esses dias foram de muitas especulações. Não passou na cabeça dele, não passou na nossa, momento algum, de fazer alguma troca. Vamos lembrar que o Felipe é o atual campeão brasileiro, há 6, 7, 8 meses atrás. Há muito pouco tempo, mais de um ano de invencibilidade, recordes atrás de recordes, acho que 33 jogos, se não me engano. E nós vamos prosseguir naquilo que a gente entende ser o melhor para o Palmeiras. O último, antes de abrir as perguntas, eu queria fazer um pedido de desculpa ao torcedor. Foi, sem dúvida alguma, na minha história aqui no clube, a mais dolorosa de todos. Acho que cada pessoa ela se motiva, ela se mobiliza de alguma maneira. Alguns mobilizam por causa da profissão, por ser um profissional, alguns se mobilizam por premiação, outros se mobilizam para a família. Eu sou um profissional de vestir absurdamente a camisa. E desde quando eu cheguei aqui, cheguei como um profissional que não tinha nenhuma referência, nenhuma passagem no clube. E depois de 5 anos a gente começa a gostar muito, a gente começa a entender a instituição. E amo demais a minha profissão, adoro demais estar aqui no Palmeiras. E eu tinha um sonho real, meu e de todos que estão aqui comigo, atletas, de buscar essa Libertadores. Acho que estava na mão e erramos, óbvio, temos que aprender, temos que evoluir, mas passou. Ontem foi o dia de luto, no vestiário foi um absurdo a tristeza, minha pessoal gigantesca, a minha mobilização desde quando eu cheguei no Palmeiras, ela é em função de resgatar a autoestima do palmeirense, isso aconteceu lá em 2015, 2016, de quebrar dezenas de tabus negativos que o clube possuía, de estruturar, melhorar a categoria de base, tudo isso que a gente vem fazendo e vem melhorando, não quer dizer que está tudo pronto, não tem nada pronto, a gente vem sempre melhorando essas questões, mas a minha mobilização interna é ver o sorriso em cada palmeirense que me dá muito carinho por onde eu passo. E isso doeu muito no meu coração, doeu muito na minha alma, e eu devo esse pedido de desculpa a ele, dizendo que vou trabalhar cada vez mais para tentar melhorar o que precisa ser melhorado. Agora é com vocês. Tudo bem, Felipão, Alexandre e Cícero. Alexandre, tendo em vista o calendário brasileiro, né, que são 3 competições de mata-mata para uma de pontos corridos, e os seguintes insucessos nessa competição, né, se eu não me engano, acho que nos últimos anos só o Santos, o Palmeiras eliminou em Paulista, o resto eliminações seguidas para grandes clubes. Se vocês entendem que é hora de uma mudança de perfil de elenco com jogadores, de repente, mais tarimbados para esse tipo de situação em relação a jogadores que surgem um ano em algum clube, são contratados e que muitas vezes podem ser substituídos por da base, por exemplo.
Tem uma ordem para a resposta minha, Felipe? Só para você, se eu, depois alguém quiser. Vamos combinar, assim, às vezes eu respondo uma coisa, o Felipe quer completar, o Cícero, e vice-versa, ele responde, às vezes, né, que aí fica mais... Se tiver alguma coisa direcionada também, é só falar. Eu vejo assim, em 2015 nós chegamos e fizemos uma revolução, né? Aquela revolução de 28, 27 jogadores, não lembro agora. E as coisas funcionaram muito bem no mata-mata, né? Houve uma mobilização, um perfil, e as coisas funcionaram muito bem no mata-mata. Não que no pontos corridos não estava funcionando, porque depois de 7 anos, se não me engano, o Palmeiras conseguiu ficar entre os 10 primeiros no Campeonato Brasileiro. 6 ou 7 anos, não me recordo agora. 2016 já foi um foco muito forte no brasileiro, 22 anos que não ganhava, né? Tanto é que nós jogamos, inclusive, o mata-mata com o time reserva, a Copa do Brasil, né? O certo que se está fazendo aí, vários clubes, inclusive o Palmeiras, às vezes você preserva no brasileiro. Em 2016 nós fizemos o contrário. Jogamos com o time reserva contra o próprio Grêmio, né? E a partir dali, por a gente ter saído em 2016 da Libertadores na fase de grupo, foi uma decisão muito minha, do presidente, eu não lembro agora se o Eduardo já tinha sido contratado. Nós detectamos essa mudança de perfil e começamos a dar uma modificada. Felipe Melo, Michel Bastos, não vamos entrar no mérito quem deu certo, quem não deu. Naturalmente, quando acontece 1, 2, 3, 4 vezes, alguma coisa precisa ser alternada, precisa se mudar. E, óbvio, isso naturalmente vai acontecer. Daqui, não agora não é hora de apontar dedo, 4, 5, 6, tira todo mundo, não sei o que, absurdo, não. Nós temos um campeonato difícil, duro, campeonato que o Palmeiras defende o título. É muito importante esse campeonato, é o campeonato nacional mais importante, um dos mais difíceis do mundo. É porque a gente chegou num estágio que parece que nós estamos disputando nada agora. O Campeonato Brasileiro não tem mais o peso. E, na verdade, tem. Há poucos anos atrás, tinha 22 anos que não ganhava. Hoje, nós, nos últimos 3 anos, são 2 títulos e um vice-campeonato. Então, tem um momento certo de fazer isso. E, com certeza, esses fatores de perfil, fatores de aonde pontualmente precisa ser melhorado, isso tudo vai ser levado em conta para a hora certa, na hora que acabar os campeonatos, comissão técnica, diretoria, chegar à conclusão daquilo que precisa ser alternado. Não esqueçam vocês que eu já passei essa é a minha 3ª vez, pela 97, eu cheguei em julho, agosto, trabalhamos todo ano aquela parte final de 97, a gente foi vice-campeão, perdemos lá para o Vasco, se não me engano, em 2 empates, mas foi vice-campeão, montamos a equipe, já jogamos 98 a Mercosul, já como base de montagem para 99, onde classificamos num jogo aqui contra o Cruzeiro. Fizemos então 98 também uma base de montagem e fomos estruturando a equipe para 99. A equipe que foi campeã foi montada desde 97, 98 para 99. Nós, do Palmeiras, nos últimos 4 anos, disputamos todas as Libertadores. Quando eu falo nós, eu não estava aqui, mas eu me incluo por ser hoje palmeirense junto com os outros. Mas disputamos as quatro Libertadores. Disputamos a de 90 agora, a de 2018 comigo, de técnico, e a de 2019. Mas todas são etapas para que a gente vá montando equipes que se tornem muito mais vencedoras à medida que a gente vai acumulando situações, e como eu falei anteriormente no outro dia com vocês, como a gente vai aprendendo com erros e vai também solucionando algumas questões internas para que nós possamos chegar no ano que vem em condições de disputar uma Libertadores melhor ainda do que essa. E isso tudo são evoluções. Não esqueça que a última classificação do Palmeiras a uma semifinal ou uma quarta de final foi em 2001 com o Celso. E o Palmeiras venceu o Cruzeiro, depois jogou com o Boca. Depois chegamos no ano passado. Então são etapas que entendemos que o nosso torcedor, aquele torcedor que realmente gosta do Palmeiras, ama o Palmeiras, se sinta frustrado. Claro que sabemos disso, mas são etapas que os grandes fazem isso. Os exemplos também não são só no América do Sul, são exemplos europeus. Pega o Bayern nos últimos 3 anos,
pega o Manchester City, pega o PSG, eles vão evoluindo para depois começarem a ter uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 anos, chegando em todas as competições. E é isso que a gente está fazendo. Erros e acertos vão acontecer? Sim. Agora a gente tem que saber discernir aonde pode pontualmente acrescentar alguma coisa. Bom, boa tarde, pessoal. Daqui a pouco uma parte da torcida do Palmeiras deve fazer uma manifestação aí de protesto contra a forma com que a equipe vem jogando. Eu queria ouvir o Felipão. Algumas das críticas que dizem respeito de que falta um pouco mais de repertório, o time tocar a bola, que é muita ligação direta da defesa para o ataque. Eu queria a sua opinião sobre essas críticas. Felipe, se você acha que realmente elas são merecidas, se é possível mudar, enfim. E para o Alexandre Matos, também algumas críticas surgiram, Alexandre, nas últimas horas, com relação ao elenco do Palmeiras, que num jogo tão importante contra o Grêmio não teria tantas opções assim, enfim, que teriam faltado peças ali para mudar essa história na Libertadores. Bem, em primeiro lugar, não me faltam peças. Essa é uma resposta do Alexandre, mas não me faltam peças. Eu tenho aí dentro do grupo tudo o que preciso para ter uma equipe qualificada e que nós temos. Quanto a esse aspecto de repertório, eu não entro no mérito, porque isso parte de muita gente, de muitas pessoas que não estão aqui no dia a dia, não assistem nada, não sabem dos nossos treinos, porque nós fechamos como qualquer clube fecha, e que entendem que essa é uma forma diferente. Nós, no jogo do Grêmio, se vocês observarem, quem perde as duas melhores oportunidades de jogadas de gol foi o William. Mas e nós jogamos feio, e o segundo tempo, quem chutou a bola para frente a todo momento, quem se defendeu, quem caiu, foi o Grêmio. Mas eu não vejo vocês dizerem isso, porque vocês têm uma imagem minha e tem uma imagem do Renato, e vocês constroem essa imagem. E eu não estou aqui para desconstruir imagem, não tenho que desconstruir nada, eu tenho que trabalhar, fazer o meu trabalho e dar as condições para que a direção olhe e diga, é bom ou é ruim. Tem condições, todo time tem condições de melhorar A ou B. Então, muitas coisas acontecem que estão no nosso alcance e que fogem de um dia para o outro, com lesão, com alguma coisa. Quando tu imaginas um jogo, tu imaginas antes do jogo, 2 dias antes, e pode ter que modificar na hora diferentemente. Agora, se essa equipe do Palmeiras só tem este repertório, foi campeão brasileiro no ano passado, estamos aí em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais disputados, com um jogo a menos. Se nós conseguimos ganhar o jogo, estamos juntos com os primeiros colocados. Então, eu não acho que seja normal eu estar discutindo os meus métodos de treinamento, porque ninguém assiste ao meu treinamento, a não ser a direção. E o meu treinamento é bom igual aos outros. Agora, se alguns outros, mesmo meus colegas, dizem que é isso, eu faço aquilo, porque querem fazer assim, eu não vou fazer isso. Precisa completar? Bem, vamos lá. Ele acabou de dizer que não falta nada, né? E é o treinador que a gente está sempre linkado. Vamos lembrar que na parada, além de não perder nenhum atleta, a gente fez algumas contratações relevantes. Mas como o próprio Felipe disse, fomos campeões o ano passado com esse elenco, 12 a 15 jogos jogando, certo? Buscamos o título. Fizemos um esforço hercúleo no início do ano, de manutenção de jogadores como Dudu, extremamente assediado, Gustavo Gomes, extremamente assediado, Bruno Henrique, extremamente assediado. Mantivemos todos os atletas principais da equipe e, obviamente, já pensando no projeto de presente e de futuro, aí vem um pouquinho da falta de paciência. Às vezes você contrata o Matheus Fernandes, que é um jogador que vem por 5 anos, para preencher algumas lacunas que talvez não sejam agora, talvez sejam ano que vem. É muito natural você ver em equipes um jogador que fica 2, 3 anos, no 4º ano ele vai render alguma coisa. Não precisa citar exemplos, vocês podem ver um monte aí em todas as equipes, inclusive no Palmeiras também. Então, o que a gente fez foi a manutenção completa, pontualmente, baseado nas carências técnicas. A gente fez as aquisições necessárias, absolutamente, não vou dizer todos,
mas a grande maioria dos críticos sempre dizem que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Isso você não vê fala minha, do Cícero, do presidente, do Felipe, dos jogadores, mas isso é uma fala dita pela imprensa de uma maneira geral. Agora, na hora que perdeu, a gente sabe, aí ninguém presta, aí os jogadores que estão no banco ali, que seria uma pena o Filipão não colocar o jogador A, porque ele joga muito, ele seria titular, mas na hora que coloca e perde, não, esse aí não serve, né? Tinha que ter uma outra situação. A gente respeita todo um manifesto de torcedor. Eu abri a minha fala dizendo da tristeza enorme de não ter dado isso a eles. E quando eu falo torcedor, eu falo todos. Falo torcedor, o sócio, falo o torcedor de arquibancada, o torcedor que vai em um jogo só e o torcedor organizado. Eu tenho respeito por eles todos. Isso não vai mudar por causa de qualquer outra coisa. Vai continuar. Sempre sou muito bem recebido nas ruas. Sempre sou muito bem recebido. Às vezes que fui convidado por alguma coisa em sede de torcida organizada. Não vai mudar o meu pensamento por causa que a gente sabe como funciona. A gente sabe a pressão que eles também têm diariamente, de batalhões de gente que precisa fazer alguma coisa, Então a gente respeita, sem violência. A gente tem que pegar as coisas boas e prosseguir o nosso caminho. Felipe, o senhor não quis falar muito sobre repertório. Pega o primeiro tempo do jogo contra o Grêmio. Eu acho que a arma secreta do Palmeiras é uma arma. E é uma jogada que realmente pode ser perigosa. Mas o Marcos Rocha, acho que arremessou umas 10 bolas para dentro da área de arremesso lateral. Foi uma das jogadas mais perigosas. O Diogo Barbosa um pouquinho também. Mas citando essa falta de repertório, o excesso de repertório. Não é válido, mas não é um exagero, um time que tem essa capacidade toda. Eu estou pegando só um exemplo. Eu tenho lateral ao lado da área, eu tenho um jogador que arremessa a bola. Mas foram todos os laterais diretos para a área. E quantas chances nós tivemos? Quase todas, estavam jogadas perigosas, mas não é um exagero de arremessos laterais? Não, então tá. Então, por exemplo, para citar só um exemplo. Vou pedir para os jogadores do Grêmio não botar a bola para fora. Se eu tenho uma jogada que é interessante, que me causa prejuízo aos adversários, eu não vou usar porque vocês acham que é um exagero. Eu vou usar cada vez mais. Se eu tenho essa jogada que me ajuda, por que é que eu não vou usar? Não banaliza a jogada? Você poder ter outras opções também? Tá bom, posso ter outras opções, eu tenho durante o jogo. Foi do lateral que o William errou, perdeu o gol? Não. Foi do lateral que o William chutou a bola na trave? Não. Então, gente, é que vocês estão vendo pelos olhos de vocês. E porque vocês acham que tem que ser assim, eu não vou seguir esse repertório. Vou seguir o meu repertório. Se essa é uma jogada muito boa e que causa prejuízo ao adversário, eu vou usar. Agora, porque eu vou ter que fazer uma jogada diferente, jogar para o meu goleiro é bonito porque algumas pessoas acham que é bonito jogar assim. Não, eu tenho que jogar dentro do que eu possa causar mais problema ao adversário. E é uma jogada. E nós já fizemos uma série de gols assim. Me lembro que o Palmeiras, se não me engano, em 2000 quando o Cuca estava aqui. 16. Então tinha jogado do Cuca Ball. Então... E outras equipes fazem, né? Fazem. Acabou de sair um gol. Não, o Grêmio tem, o Cortez lá. Mas então... Mas o lateral aconteceu, né? Tem que pedir pro time do Grêmio não botar a bola no lateral. Agora, não é só isso. O gol mesmo não saiu dali. Tem outras situações. Entendo, às vezes, pela quantidade e qualidade, tem-se a necessidade de dizer disso. Ele cria o repertório que foi campeão do mundo assim. Ele foi campeão no Palmeiras assim. Ele foi campeão em todos os sentidos assim. O que eu fazer? Depois dos pontos lá. Alguma coisa? Tranquilo? Matos. Alô? Sim. Tudo bem, Matos? Com relação ao planejamento, eu pergunto pelo seguinte. Muita gente fala sobre as contratações do Palmeiras e tudo mais. Pelo que eu pude entender do que você passou até agora, havia uma crença de que a manutenção desse elenco campeão brasileiro poderia levar a um título de Copa Libertadores da América também. Jogo contra o Grêmio, o Palmeiras teve 2 jogadores contratados nesse ano que estiveram em campo, como titular o Luiz Adriano e depois o Zé Rafael entrando. Todos os outros já estavam no Palmeiras no ano passado. Você entende que houve talvez um erro de análise no perfil dos jogadores para essa Copa Libertadores da América?
Ou, na verdade, foi um desvio de curso, uma partida, e isso acontece? Primeiro Só um pouquinho, desculpe. Vitor Hugo machucado. Ramírez voltando de lesão. Tem que analisar quantos a gente contratou. O menino que ainda não tinha jogado uns jogos, o Arthur, a gente conseguiu que ele fosse jogar fora para ter uma possibilidade futura. Então, são esses os jogadores. Matheus no banco. Completando, já falei um pouquinho, me perguntou do perfil, né, lá atrás, né? E óbvio, ano a ano você vai melhorando aquilo que você acha que precisa ser melhorado. Posso te afirmar sem medo, aqui, qualquer clube do mundo, a primeira opção, principalmente na América do Sul, é a manutenção completa. Isso é o certo e correto de se fazer. E, obviamente, analisar junto com a comissão as carências. Por isso vieram alguns jogadores. Deu certo, não deu. Uma outra situação. Às vezes agora não deu, daqui a pouco dá. Precisava-se de um velocista. Detectou-se, através de análise, etc., os nomes de velocista. É possível. Queremos aquele não tem jeito. Aquele é muito caro, aquele é isso. E assim você vai formatando. Agora, fazer o correto, onde ninguém esperava, é só voltar um pouquinho. Dudu, mega vencedor de prêmios, etc. Ninguém esperava a permanência do Dudu mais. Você fazer o correto e hoje, na perda de um título doloroso, agora achar que está tudo errado, não. Palmeiras vai procurar sim fazer a manutenção do seu elenco e sim melhorar. Agora, a contratação você contrata ou para botar para a camisa imediata, ou uma contratação já prevendo uma saída e já preparando um jogador jovem. Muitas vezes você pode contratar um jogador para tirar o titular absoluto da zona de conforto, uma oportunidade, o caso do Henrique Dourado, a oportunidade de mercado. Então tem vários fatores. Então não é só contratar jogador só para vestir a camisa. Às vezes você contrata um jogador que você vai preparar ele para no futuro, muito em breve, substituir um que está ali hoje, que ele vai sair e ele vai crescer. Então assim, é óbvio que quando você não ganha, e nós saímos em 3 competições no ano, óbvio que tem que se melhorar, óbvio que tem que se continuar pensando em melhoras, e óbvio que tiveram erros. Mas dizer que a manutenção do elenco foi um erro, aí não posso concordar. Boa tarde. A gente está falando muito em cima, claro, da Libertadores, dessa eliminação recente, mas depois também da pausa da Copa América, no Campeonato Brasileiro, que agora é a competição que o Palmeiras tem pela frente, que não está longe do líder, ainda com um jogo a menos, mas vem de uma sequência de 6 jogos sem vencer, uma derrota aí também nesse caminho. A avaliação que vocês têm dessa sequência também, a gente tem falado bastante da Libertadores, especificamente dessa eliminação, mas essa sequência pós-Copa América que o time tem tido. Primeiro que tudo na vida, não só no futebol, é baseado em foco, certo? O Palmeiras vinha realmente na disputa de 3 competições. E, obviamente, você prioriza uma ou outra coisa. 2, 3 desses 6 jogos, o foco era 3 dias depois. Na Libertadores você vai falar comigo, tá, mas os outros clubes também. Não, desculpa. No Brasil, quem disputa 3 competições ao mesmo tempo foi o Palmeiras e foi o Flamengo. As outras equipes não disputaram o Brasileiro para ser campeão. Nesse momento, não. Podem até vir a disputar daqui a pouco, mas estão disputando por disputar, para ficar ali no meio da tabela ou tentar alguma coisa que não está planejado. Disputar, pensando em ganhar o campeonato, o Palmeiras, desde o primeiro momento, disputou em ganhar cada um dos campeonatos, inclusive o brasileiro. O que aconteceu foi o fator dessas alternâncias na tabela. Obviamente que aí uma análise técnica o Felipe pode dizer, né? Mas vamos lembrar que mesmo com esses 6 jogos, é porque o Palmeiras vinha numa sequência absurda de vitórias, de percentual. Porque mesmo com esses 6 jogos, se o Palmeiras, sem vencer, e as equipes adversárias ganhando, mesmo assim, o Palmeiras ainda, se vencer o jogo atrasado, está junto com a liderança. Então nós estávamos num momento absurdo de pontuação, que naturalmente ia ter uma queda, assim como agora pode ter uma subida natural, e equipes que tiveram uma subida astronômica podem ter uma queda. Importante que o Palmeiras está ali, o planejado era estar sempre ali no bolo, nesse momento da competição. Sim, mas eu concordo. Alô, eu concordo contigo que depois da Copa América nós tivemos alguns jogos,
a maioria dos jogos nós não conseguimos aquele índice, aquela pontuação, aquela qualidade que tínhamos antes da Copa América. E nós estamos trabalhando dia a dia para superar uma ou outra adversidade, uma ou outra situação, ou algumas coisas que a gente nota que deram errado no jogo tal, por que é que deu errado, de que forma vamos trabalhar para superar isso. Mas dentro da Copa do Brasil, nós tivemos o jogo aqui com o Internacional, ganhamos. Fomos lá, perdemos. Perdemos nas penalidades. Depois, na Copa Libertadores, ganhamos aqui. Aliás, ganhamos lá, perdemos aqui. Quer dizer, ganhamos aqui com o Internacional 1-0, perdemos lá 1-0. Ganhamos do Grêmio lá 1-0, perdemos aqui 2-1. Muito igual. Neste nível, eu não posso cobrar alguma situação ruim do meu time, não. Nos jogos que vieram, os 3 primeiros jogos depois da Copa América, sim, no Brasileiro. Mas aí depois já mudou e hoje nós estamos numa situação bem melhor, quase que evoluindo para aquele ponto que nós estávamos anteriormente. Claro que é só os resultados, como a gente tem aqui, vão dizer que o que nós vamos chegar no final do primeiro turno de pontuação. Então a gente já tem até a ideia de passar os jogadores, um estudo para que a gente possa ir disputar o título tranquilamente no segundo turno. Boa tarde. Queria insistir em 2 assuntos que foram abordados e queria ouvir, inclusive, acho que cabe para os dois a pergunta, tanto para o Matos quanto para o Filipão, sobre atletas que chegam num determinado momento, talvez para não render já naquele ano, para dali 2, 3 anos e enfim, atletas jovens. Quando você foi contratado, Matos, você disse que em pouco tempo o Palmeiras iria aproveitar mais a base para a 3ª, 4ª opção de cada setor do campo. E me parece que esses jovens atletas que têm despontado chegam para atrapalhar um pouco o desenvolvimento desses atletas da base. Queria entender por que é que não deu certo aquilo que você colocou num primeiro momento, quando da sua contratação, e sobre essa manutenção dos jogadores, com salários evidentemente mais altos, até porque o assédio foi grande. Você entende que hoje tem jogador dentro do elenco que está acomodado? Vou responder pela categoria de base. Obrigado pela pergunta. O clube tem 105 anos de história e talvez seja o momento em que ele mais acredite que possa fazer a transição dos seus jogadores. Por quê? Porque nos últimos anos ele contratou excelentes coordenadores de base, ele infraestruturou o seu centro de treinamentos, ele capacitou as suas comissões técnicas, ele aproximou os centros formadores, ele disputou competições na Europa e com isso ele fez o estágio do seu jogador de base aumentar, criando toda essa expectativa. Que bom que depois de tanto tempo de história a gente consegue que o Palmeiras tenha essa expectativa. Ela também é nossa e a gente sabe que estes passos que foram dados anteriormente, eles precedem os próximos passos que você tanto ambiciona. E todos nós aqui sabemos que cada vez mais a gente vai ter uma transição contínua e muito necessária. Eu não vejo nenhum. Isso. Vou falar da minha parte. Se eu tenho um norte no trabalho, uma força que eu posso colocar como uma característica, é ambiente de trabalho e equipe de trabalho. Isso eu não abro mão. Só acredito quando a equipe e o ambiente estão propícios a que possa buscar títulos, conquistas e trabalhar com excelência. Eu não abro mão disso, a gente faz um trabalho diário, Felipe, Cícero, eu. Acomodação a gente não aceita, caso aconteça a gente conversa, caso persista, segue a vida, é assim que tem que funcionar. Nós não temos nem tempo para ficar com um jogador que não queira entrar no que é o necessário do Palmeiras, até por tudo que o Palmeiras fornece, de estrutura, pagamento em dia, premiações, pensamento grande, time competitivo. Então isso aí eu não vejo. A resposta da base, ok? Tá, beleza? Eu acho que isso é um processo, como o Cícero disse. Na verdade, quando a gente começou em 2015, nós priorizamos muito o sub-17, sub-15, da captação. O sub-20 a gente pegou pronto, porque não tinha espaço e tempo para isso. No Brasil é difícil acontecer de ficar 5 anos num clube. Às vezes você precisa, em 2 anos, resolver muita coisa, ou deixar um legado pronto
E é assim que nós trabalhamos. A gente não pensa só agora, pensa no futuro, independente da permanência aqui ou não. Naquele momento a gente buscou os sub-20 ou 23, Mina, Roger Guedes, lembrei, vários aí, não lembro agora, e fomos buscando e colocando, e o sub-20, hoje sim começa a ter algumas situações. Pontualmente a gente precisou fazer algumas vendas para fazer manutenção da equipe, foi o caso do Luan, o caso do Fernando, né, que saíram, e pode acontecer um ou outro. Então, acho que é um processo natural, mas a avaliação técnica, a comissão técnica tem que ter na mão. Se o jogador A, B ou C da base está pronto, não tem dúvida que vai colocar. Muitas vezes a gente vê um jogo do sub-20, sub-17, pô, aquele menino é muito bom, coloca para jogar. Não é bem assim. Muitas vezes, por que o fulano foi emprestado? Exatamente para fazer essa transição de amadurecimento. Isso já aconteceu aqui dentro. Vitor Luiz, Thiago Martins, Rafael Veiga e outros. Agora está tendo o Arthur no Bahia. Ano passado ele teve aqui, infelizmente não conseguiu nos treinamentos demonstrar. O Ian e o Wesley, que está muito bem no Vitória. E o Palmeiras vai continuar agora, o Arthur, que foi detectado, precisava um pouquinho mais de rodar. Vai jogar até na Europa, ótimo. Vai voltar mais amadurecido. Isso é um processo natural e que a gente faz e acreditamos que estamos certos em fazer. Boa tarde. Com relação a planejamento, o planejamento de vocês, ele visa, de uma maneira geral, a disputa de todos esses campeonatos? Ou existe um planejamento específico apenas para a Libertadores? E se existe algo específico para a Libertadores, como que vocês observam? Deu errado porque foi eliminado ou não? O planejamento foi correto, mas situações de jogo acabaram eliminando o time. O nosso objetivo, desde a chegada nossa aqui, é sempre ser protagonista. Na verdade, um só que consegue ser campeão. Libertadores começou com 32 equipes, um só vai ser campeão. Óbvio que você foca muito em todas as competições. Como o Palmeiras, nos últimos 3 anos, conseguiu 2 brasileiros, um vice-campeonato, já é a 4ª Libertadores, primeira vez na história que consegue jogar a 4ª Libertadores. E o segredo para ganhar a Libertadores, isso aqui é o mago da Libertadores, é jogar a Libertadores. Você precisa ter uma sequência de Libertadores e ir crescendo dentro da Libertadores. É claro que quando você não ganha, faltou alguma coisa. Dizer que estava tudo pronto e tudo, não é verdade, faltou alguma coisa. E que nós temos que aprender e melhorar para o ano que vem, para tentar novamente ser protagonista e, quem sabe, ser campeão. É isso que a gente sempre pauta em todos os campeonatos que o Palmeiras disputa. Matos, boa tarde. Você falou que sempre é muito bem recebido pelas organizadas, mas ontem eles escreveram um manifesto com algumas acusações graves sobre você. Você tentou contato com eles sobre isso? Você se manifesta de alguma forma sobre isso? E ao Felipão, se possível. Em 2 momentos você citou o William como, se eu entendi errado, me desculpe, mas citou o William como um responsável pela derrota. Não resumir a eliminação pelos gols perdidos não é um pouco raso? Desculpe, entendeste errado. Eu coloquei, ou eu me coloquei, eu coloquei de forma errada. Então, o William estava ali para os 2 grandes lances do primeiro tempo, em que chutou a bola na trave e chutou, não conseguiu concluir naquele outro lance. E as 2 chances não era de lateral. Isso eu concluí. As 2 chances foram criadas por nós jogando. E quando a gente cria alguma chance, é porque aquela chance muitas vezes é imaginária. Não é isso. Se trabalha, se faz, é igual aos outros clubes. Passa de pé em pé? Sim, passa. Passou de pé em pé, chegou o Dudu, que dominou, driblou, cruzou. Parece que é um pouco diferente, porque entendem que esse seja o meu estilo. Mas eu não tenho, não sou só eu que trabalho no Palmeiras. Tenho 2 assistentes que têm bem jovens, que estilos diferentes, em que tenho departamento de fisiologia, tenho departamento médico, que me dão todas as condições de analisar e crescer. Só que eu não passo, e é a primeira vez que estou dando uma entrevista, desde que cheguei aqui, a não ser as de jogo. Eu não passo nada, porque não acho que seja interessante ficar aqui falando, olha, o meu treino vai ser o quadradinho.
Se alguém quer fazer isso, que faça. Já passou a minha época de dizer isso, mostrar para a imprensa. Eu tenho que mostrar dentro de campo que o nosso time é bom e que consegue ganhar e consegue chegar à final ou às finais. Não chegamos às finais, chegamos no ano passado à semi, chegamos esse ano um pouco menos, estamos trilhando caminhos e montar uma equipe com a ajuda da direção para que essa equipe seja, sim, encaminhada para o futuro, não deste ano, do outro, no ano seguinte, mas de 4, 5, 10 anos para conseguir aqueles objetivos que são traçados. E não tem nada a ver com o William. E tanto é que duvido que alguém fosse colocar o William a jogar neste momento, voltando daquela lesão, ainda com alguma dificuldade técnica, porque ele precisa jogar, mas eu o coloco porque confio. Então não tem nada disso, não. Não tem nada. Quem errou no jogo, sou eu que comando, sou eu que coloquei a equipe. Não conseguimos fazer os 2 gols para empatar e levar a nossa sequência adiante. Os jogadores fizeram a sua parte. Se acertaram ou erraram, é do jogo. E aí a gente vai discutir lá dentro de campo, lá dentro do vestiário, mostrar o que é bom, o que é ruim, o que foi feito certo, o que é errado, algumas coisas. E hoje é o dia, porque nós iniciamos uma outra etapa agora no Palmeiras com a desclassificação. O respeito ele vem sempre, em tudo na vida, daquilo que você observa, do comprometimento, dos porquês, o porquê disso, porquê de nota, porquê daquilo. Dentro do estádio, espetacular, na minha opinião. Nesse jogo mesmo, 49 do segundo tempo, eu estava lá e vi, cantando, vibrando. Nós estamos falando de uma torcida organizada da Mancha, mas eu posso falar de todos e do torcedor também. Comportamento exemplar, aliás, nunca teve diferente disso. Já tivemos derrotas no Palmeiras e dentro de campo o apoio incondicional. Acho difícil no mundo, tá? Já foi muito jogo fora. Esse papo que, não, nós apoiamos na derrota, isso não é verdade. Aqui é. Aqui no Palmeiras é. Apoia, perdendo, ganhando, empatando, chateado, com raiva, puto, não interessa. Começou o jogo, eles apoiam. E eu respeito muito por isso. Respeito muito pelo carinho que sempre me receberam, sempre, absolutamente sempre. Teve uma homenagem a Leila e o Zé Roberto, um dia após a derrota do Corinthians no Campeonato Paulista. Um momento maluco para o diretor de futebol ir lá, né? Um dia depois. Fui absolutamente bem recebido. Então eu tenho um respeito muito grande, principalmente para aqueles que eu conheço, são até os responsáveis da nota. Eu procuro colocar o sofrimento, ele vai mais para a família, né, que fica lendo. Se tem alguma acusação, prova, né, mas a minha vida é limpa. Eu estou no Palmeiras porque minha vida é limpa, senão eu não estaria aqui no Palmeiras. Não teria trabalhado 7 anos no América, e não acho que o América é pequeno. O América é uma baita de uma instituição estruturada. Quando eu trabalhei lá tinha 9 presidentes, cada um deles era uma gestão, cada um deles bem sucedido na sua carreira profissional fora do futebol. Trabalhei com eles 7 anos. Eles foram um dos grandes responsáveis para a minha ida no Cruzeiro, porque o próprio presidente da época do Cruzeiro me disse, todo mundo ligou para falar bem de você. Trabalhei 3 anos no Cruzeiro e hoje vou completar meu 5º ano no Palmeiras. Se eu não tenho uma história limpa de caráter, de hombridade, de coração, de vontade de vestir a camisa, não estaria aqui. Isso aí é fato. Mas eu não coloco isso no coração. Eu fico chateado pela família que sofre. Mas entendo os porquês. Eles, especificamente, eles têm um batalhão de não sei quantas milhares de pessoas que precisa fazer alguma coisa, precisa xingar o Filipão, precisa tirar o Matos, precisa... É difícil, é uma loucura que eu estou falando, mas eu entendo que é muito difícil para eles também. E às vezes vem exageros e muitas vezes nem é muito o que pensa, mas eu vou continuar tendo respeito com todos eles, sem menor hipocrisia, e assim vai ser. Boa tarde.
Eu queria primeiro falar sobre a questão da montagem do grupo. Você, Alexandre, me parece muito seguro quando você fala que foi o certo fazer a manutenção e aí contratar jogadores talvez sejam para o futuro. O Palmeiras fez um investimento, de qualquer forma, alto nesses jogadores para esse ano, e a gente vê que esses jogadores hoje têm pouco espaço na equipe que a gente considera titular. Também não dá para não se vê que talvez tenha algum erro nesse caminho, porque a gente vê que, apesar do investimento alto, jogadores que podem render no futuro, hoje eles ainda não renderam o que se espera no Palmeiras. E eu queria fazer uma segunda pergunta também, nesse trato, especialmente com a torcida, até o Filipão falou, acho que não tem que abrir o treino para mostrar o que ele faz, o que deixa de fazer, as entrevistas são mais raras. Vocês não acham que tem se criado um distanciamento com a torcida por essa prática, por essa forma de se lidar, especialmente esse ano? Quer responder? Sim, não, eu te respondo. A torcida tem vindo aqui. Vocês não estão aqui. A torcida tem sido recebida aqui por jogadores. Tem dias na semana ou dias no mês que vem 50 pessoas, 50 torcedores. Mas eu acho que não precisa mostrar para vocês que tem isso. Vem aí, o Cícero organizou 50 para virem aqui, tiram fotos, senhoras. Há pouco tempo atrás esteve a senhora, que não me recordo o nome, que é a irmã do Vicente Mateus. Eu com 93 anos, ou 83, 90, feliz, porque ela é de todos os torcedores corintianos daquela saga palmeirense. E veio para cá, então eu acho que não precisa ser noticiado que 50 torcedores vêm aqui. Essa exclusividade, a imprensa não pode ficar mais perto de vocês? Por quê? Por quê? Só, por quê? Só o seguinte, não, deixa eu, Marcos. Senão é desrespeito. Né? Por quê? Porque eu vou te explicar por quê. Porque quando a imprensa, logo que nós chegamos aqui, no primeiro treino, segundo treino, quarto treino, nós treinamos com o time júnior. E treino é treino, quase igual a uma participação de um jogo. E o Felipe Melo deu uma chegada no menino do Júnior, numa jogada, e no outro dia era a capa do jornal. Então não adianta eu querer tratar vocês de uma forma, porque vocês têm outros objetivos também, porque vocês são repórteres, vocês têm que noticiar. Felipe Melo, não é nada disso, ele apenas, no treinamento, entrou na jogada mais firme, o menino saiu, e aí saiu lesionado, no outro dia uma capa de jornal. Por que é que eu preciso mostrar isso para vocês? Eu não tenho rancor, meu amigo. Por favor, tem que responder. Eu não tenho rancor. Silvestre, por favor, não poder me interromper. Só um pouquinho. Pode até voltar para ele. Só um pouquinho. Eu não tenho rancor, eu tenho apenas proteger meus atletas de coisas que podem sair aí que não são as normais. O Felipe não fez aquilo, nem chegou no jogador, lesionou ou falou com o menino, e aí a foto sai. Não é isso. E aí estamos falando do Felipe Melo, que qualquer coisa falam aí até que não é verdade de muitas coisas. E aí, então, o que a gente vai? Nós vamos dar toda a liberdade, e vocês têm a liberdade no São Paulo? E vocês têm a liberdade no Corinthians? E vocês têm a liberdade no Flamengo? Então não acusem o Palmeiras só. Não acuse o Felipe de rancoroso. Aproveitando, Veja bem. Eu não gosto de falar sem a presença, mas eu vou falar com todo o respeito, sem polêmica. Difícil, né? Porque amanhã vai estar lá, Matos respondeu, não sei o quê. Mas eu não posso deixar, até porque é uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que eu admiro por passar por situações pessoais e expor, e ajuda muita gente fazendo isso, que é o Casagrande. Ele citou ontem que o Palmeiras é uma equipe muito antipática, né? De novo, respeito muito, por isso que estou dizendo, porque leio, vejo, ninguém trabalha num dos principais veículos do mundo tanto tempo, sem ser competente. Digo novamente, ele é um exemplo para muitas pessoas que passam problemas terríveis e espelham nele que ele possa ser igual e tudo. É só pegar, primeiro tem que ter o conhecimento. Né? Para você dizer que o Felipe é chato, antipático, tem que conhecer ele.
precisa me conhecer, precisa conhecer a patrocinadora, precisa, que é uma humildade impressionante pelo império que foi construído ali, precisa conhecer o presidente, que é um cara espetacular, precisa conhecer o Cícero, que anos de... a história do Cícero para falar se ele é antipático, se ele é chato, se ele é arrogante, se ele é gente boa. Então, assim, só pegar a quantidade de dirigentes, presidentes, representantes, diretores que estavam na festa do Palmeiras e olha, estou no futebol há muitos anos. Isso não existe. E tinha uma quantidade absurda de gente de várias partes do país que pegaram avião para vir no aniversário do Palmeiras. É só entender a quantidade de ajuda que a gente faz interna dos funcionários e externa com instituições mensalmente. Uma das coisas que me chateou bastante da eliminação é porque eu queria muito ajudar ainda, e sempre que a gente passa de fase, tem as premiações e a gente consegue ajudar bastante pessoas. Então, assim, são coisas que a gente faz. Se o Palmeiras tem algum ponto que precisa ser melhorado e puder ajudar o futebol só, que nós estamos falando aqui, você mesmo citou, são todas as equipes, o Palmeiras não é cabeça dura, nem antipático, nem arrogante de falar que é o dono da verdade. A gente pode conversar e produzir um outro caminho. Hoje mesmo já estava falando uma situação sobre esse tema. Então, queria passar isso para vocês. Desculpe interromper, só para respeitar né? Sim, mas já pegamos. Desculpa, agora eu perdi a pergunta. Eu perguntei porque você mostra uma segurança muito grande na ideia de manutenção do elenco e contratar jogadores que podem ser usados para o futuro. Querendo ou não, o Palmeiras fez um investimento alto nessa temporada e esses jogadores não jogaram tanto quanto talvez a torcida esperasse. Você acha que mesmo tendo confiança de que esse é o caminho a seguir, houve talvez um erro na rota ali, porque esses jogadores hoje não têm a importância que talvez a torcida esperasse nesse momento da temporada? Para mim, como um... Só um pouquinho, Elisa. Tu colocaste que o Palmeiras contratou para o futuro. Também. Mas também é um investimento alto para... Tudo bem, mas se nós estamos contratando para o futuro, como tu colocaste, não pode nós não usarmos neste ano. Pode não usarmos em 30 jogos, usamos em 10. Mas quem sabe no ano que vem será usado em 20. No outro ano, pronto, será 30, 40, 50. Algumas das contratações foram imediatas, como Luiz Adriano, como essa do Ramírez, Henrique Dourado, agora uma questão, uma ocasião que surgiu e tudo mais. Ok, imediato. Mas algumas prevendo que vai sair o fulano de tal, porque já tem 20 propostas, a 21ª não dá mais para segurar, e aí esses jogadores estão aprendendo o que é jogar no Palmeiras. É bem diferente que jogar em clubes médios, em outras cidades, com menos pressão e coisa e tal. Tem que viver aqui. E não dá para colocá-los e expô-los a uma situação ruim logo que chegam e coisa, senão eles não vão vingar no Palmeiras. Para mim, por Cícero, era muito fácil vir aqui planejar hoje, sem saber se nós vamos estar aqui no amanhã, certo? E pronto, vamos embora. Mas não é assim o meu perfil nem do Cícero. A gente faz gestão. Eu quero sair do Palmeiras igual eu cheguei, pela porta da frente. Eu quero estar em outro local e ainda ver o nosso projeto junto com outras pessoas dando fruto. Então, para mim era muito fácil não investir no Matheus, não investir no Arthur, não investir em outros jogadores que a gente sempre busca e vamos continuar buscando. Pode ser que eu não esteja aqui, o Cícero também não, para ver o nosso sub-20 brilhar. Pode ser que eu não esteja aqui e talvez ver o Matheus vestindo uma camisa de seleção brasileira e brilhando. Mas a minha obrigação como profissional é fazer uma gestão de agora e de futuro. E nós vamos continuar a fazer isso. O investimento no Palmeiras, ele é feito de maneira responsável. Não significa que o Palmeiras é rico. Não significa que o Palmeiras rasga dinheiro. Não significa que a gente bate lá na Crefisa e ela manda o dinheiro e está tudo certo. Não. O Palmeiras tem seus problemas. A capacidade que nós temos de produzir receita, e ela aumentou de 2014 de 240 para agora 600 e alguma coisa, ela ainda não é maior e nem igual a tudo que fizeram com o Palmeiras e está explodindo agora. Acabamos de ter uma venda do Moisés e por os problemas do passado, a gente está tendo esse dinheiro totalmente bloqueado nesse momento.
Então o Palmeiras ainda tem as suas dificuldades. Mas nós temos a obrigação de pensar no futuro. A obrigação de planejar o futuro, independente de quem esteja aqui. Talvez outros profissionais não pensariam assim. Mas eu e o Cícero temos essa obrigação e vamos continuar fazendo. Sobre investimento, não perguntaram, mas eu tenho a obrigação de dizer. O Palmeiras não é a única equipe do Brasil que investe. Esse ano o Palmeiras não foi a que mais investiu. O Palmeiras está ali na 3ª, 4ª, 5ª posição. Ano passado, idem, não foi o Palmeiras que mais investiu. O Palmeiras, talvez, por demonstrar um planejamento, por demonstrar um processo claro, por não antecipar receitas, por estruturar radicalmente as questões físicas que nós temos, por estruturar a categoria de base. Talvez isso tudo gere uma expectativa e nós somos cobrados um pouquinho diferente do normal. Só que as outras equipes também investem. O que o Palmeiras hoje paga para os seus principais jogadores, as principais equipes do país que estão disputando campeonatos pagam. Se você for lá no Internacional, tem 3, 4 jogadores que pagam. Se você for no Grêmio, tem 3, 4 jogadores que eles pagam. Se você for no Cruzeiro, idem. No Flamengo, idem. E estão todos de parabéns. Se eles estão se planejando para fazer isso, ótimo. O futebol brasileiro vai cada vez mais engrandecer. E não vai virar a tal da Espanha, ou sei lá da onde, que é só 2, 3. Se as equipes estão se organizando e a gente tem que parabenizar todas, ótimo. Ótimo. Só que não é só o Palmeiras que investe, não é só o Palmeiras que paga o que se paga para os jogadores do Palmeiras. Isso acontece nas outras equipes também. Por isso que você tem um campeonato brasileiro sempre com 6, 7, 8 equipes conseguindo ganhar. Se essas equipes estão organizadas e fazendo os pagamentos de acordo, ok. Se elas estão implodindo o seu orçamento e daqui 1, 2 anos, 3 anos, a equipe vai afundar em dívidas, aí essas pessoas têm que ser cobradas posteriormente. Mas o que se paga aqui, se paga e se investe em todas as equipes, igual ou mais. Esse ano, 3, 4 equipes investiram mais que o Palmeiras. E veja bem, quando tu falaste no futuro, é interessante, porque nós temos o Arthur jogando no Bahia. Mas é futuro. Nós o emprestamos porque aqui ele se jogaria 2 ou 3 jogos, 4, 5 jogos, e não, Bahia vai jogar. Nós emprestamos o Wesley, que está jogando muito bem. Nós emprestamos o Ian lá para o Sport, muito bem. Nós emprestamos o Papagaio para o Atlético, para ver, vamos ver até que ponto eles vão evoluir nesses clubes para voltarem em melhores condições e nós, então, os colocarmos aqui dentro do nosso grupo. Mas, para isso, eles estão tentando fazer o caminho de um ano numa equipe com um pouco menos de dificuldades que a nossa, para depois voltarem e estarem em condições de dizer assim, eu tenho chance, eu vou ficar aqui. Essa é a finalidade, principalmente, dos nossos empréstimos. Completando, o Palmeiras hoje tem 10 jogadores com mais de 100 jogos pela camisa do Palmeiras. Ou seja, existe uma identificação muito grande. Isso é um modelo quase europeu, né? E quando chega alguém novo, em um ambiente assim, a luta para conquistar o seu espaço, muitas vezes também tem um processo um pouquinho mais tardio. Os jogadores que foram emprestados, eles, como o Arthur, eles completam o processo de formação fora daqui. Eles jogam com torcida, eles jogam com imprensa, eles jogam 2 vezes por semana, eles se adaptam a um processo de fisiologia que aqui seria minimizado. Em relação à imprensa se sentir afastada, eu acredito que todos nós temos que elevar o nosso nível de discussão do futebol brasileiro. Nós, executivos, a gente precisa evoluir muito. A gente é muito incompetente para vender todo o nosso ramo de atuação. A gente só é questionado por contratação. Se o clube ganha uma melhor infraestrutura, melhora os seus gramados, melhora a sua área de saúde, melhora a sua área de análise de desempenho, de logística, de categoria de base, isso passa despercebido. Nós somos muito incompetentes. Acho que os jornalistas, quando cobrem treinos, eles focam muito na escalação, na polêmica e na contratação. Então, se os treinadores do Brasil treinam jogo entre linhas, flutuação, transição, a manchete que eu ouço são só 2. A escalação, Palmeiras treinou assim, ou fulano não veio ao campo. Me parece falta de repertório. Felipão, boa tarde, gente. Tudo bem? Viu, Felipão, deixa eu botar só algumas questões assim pontuais, que o nome do Felipe Melo foi citado, e também esse distanciamento da imprensa com o Palmeiras
de uma forma mais antipática, como foi falado durante a semana e tal. Só falar do Felipe. O Felipe, ele acaba virando notícia sempre, e é inevitável, principalmente a expulsão da semana passada mais recente, a gente pode falar, e a quantidade de cartões amarelos e cartões vermelhos que ele já tem em pouco tempo de Palmeiras, são 57, se não me engano, no último levantamento que saiu. E ele acaba ficando ausente da equipe em momentos muito importantes. Então a primeira pergunta é em relação a ele. Te faz falta, eu imagino, e como que é para lidar com isso? Porque é um jogador que entra, há poucos jogos já está amarelado, está suspenso. Fez falta para vocês. Eu não vejo vocês fazendo, por exemplo, a mesma estatística do volante do São Paulo, do volante do Corinthians, é o Felipe Melo. É que a dele chama muita atenção, né, Felipe? Pois é, mas a do Felipe Melo, que passou 15 jogos sendo o melhor em campo, não tem essa estatística. Mas é bom que daí vocês passando para a gente, a gente consegue noticiar. Nós não temos que criticar vocês. Sim. Pelo amor de Deus, a nossa função não é essa. E nem queremos isso, e nem... Graças a Deus. Quando eu critico ainda na minha casa e ainda sou chamado a atenção. Então, quer dizer, eu não tenho que criticar ninguém. Eu tenho que ficar quieto e coisa. Só que eu vejo essas discrepâncias e isso acontece. O Felipe Melo faz falta, sim. Fez falta no jogo? Fez. Embora o Thiago tenha jogado muito bem. Por que eu vejo alguns... Por que não tirou o Thiago? Porque às vezes a pessoa que está comentando não sabe o que aconteceu. A lesão do Bruno Henrique era tanto que ele não conseguia mais chutar a bola. Naquela solada que ele levou, então tinha que tirar. Não tirou um volante. Não podia tirar porque o Bruno Henrique estava doente, estava lesionado. Mas o que adianta a gente explicar? Ir lá para passar uma aula de professor? A aula de professor é chata, né? Ninguém mais quer. Então, não se vai explicar. Faz aquilo dentro do teu conhecimento e dentro do que tu precisas fazer no momento, mas... a substituição foi errada. Deu errada? Sim, deu errado. Quando dá certo... Ótimo, mas quando dá errado, deu errada. Nem todas as vezes a gente vai substituir, certo? Bem, só que não precisa ficar explicando, porque o torcedor, ao receber essa explicação, o fulano entrou, o treinador disse que ele jogou mal. Não pode ser isso. Você sabe que vocês trabalham em grupo. Tu tens que preservar muito o teu grupo. Tu tens que fazer com que o teu grupo acredite piamente que tu és o líder daquele grupo e que tu vais defendê-lo até a morte. Não fala em morte, pelo amor de Deus. Até o fim, pronto. E vocês trabalham em grupos, você sabe que é assim. Só que quando um técnico faz isso, o técnico... E entre vocês acontece a mesma coisa. Então é só uma análise... Entre quando eu estou aqui, quando eu estou aí, às vezes eu me coloco aí, eu digo, tem que dar notícia. Tá certo, tem que dar. Mesmo que eu não goste. Tem que dar. Porque alguma coisa aconteceu. Ok. Mas depois, fazendo uma análise normal, se pode minimizar, mas daí não minimiza. Não minimiza. E com o Felipe é tudo ao extremo. Tudo ao extremo. Só que quando ele está muito bem, não é ao extremo. Embora esse ano, muitas vezes eu tenha ouvido até, Felipe foi o melhor em campo. Ótimo. Agora, quanto aos cartões, a função dele também faz com que ele leve alguns cartões a mais. Quanto à virilidade, o Felipe joga com essa virilidade há 15 anos. Personalidade tem muita... mudar um pouco... Aos poucos a gente vai mudando, quem sabe, um pouco da tua forma de agir com o tempo. Eu sei que alguns de vocês estavam perguntando ainda outro dia, mas o Felipe foi muito calmo na entrevista depois do jogo. O que queriam que eu fizesse? Que eu fosse lá e brigasse e discutisse com alguém? Coisa? Não tinha porquê. O meu time jogou, perdeu, fizemos o que foi possível. Então... a gente tem exemplos que são seguidos e a gente vai ver se pode fazer de um jeito ou de outro. Acho eu que, algumas vezes, as pessoas que estão do lado de lá
poderiam pensar um pouquinho, bom, eu como chefe teria que defender o meu companheiro de lado, assim, ó. Então, não se defende o que é indefensável, mas algumas coisas, tá? Mais alguma coisa? Eu falei do Felipe Melo aqui, porque foi aquele caso que nós citamos aqui, daquela situação. Mas não tenho nada para falar. Não, muito obrigado a todos. Espero que a gente tenha esclarecido tudo que for possível. Muito obrigado.